cada um aqui tem um chamado, Deus. Em nome de teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Para a gente abrir nossas Bíblias, lá em João 3,30. Se você quiser acompanhar também, tem no telão aí, né? Conseguiram achar aí? Amém. É necessário que ele cresça e eu diminua. Né? João Batista falou isso de Cristo, porque o que essa palavra significa? Que eu diminua e Jesus cresça. Né? Então João Batista ele não queria a glória para ele. Né? João Batista ele queria preparar as pessoas para Cristo, porque ele estava iniciando a sua jornada. Né? E Jesus Cristo estava sendo preparado por ele o seu caminho. Dá uma avançadinha aqui. Uma voz não é a mensagem. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Hoje muitos querem ser a mensagem. Deus ainda procura vozes fiéis. E essa noite eu quero dizer para vocês, irmão, que vocês que estão sentados aí, que nem eu, Deus procura pessoas fiéis para que possa levar o seu evangelho lá fora. Muitas pessoas lá fora estão precisando de ouvir a mensagem, irmão. A gente acha que lá fora as pessoas tudo conhecem o evangelho, não conhecem, irmão. Porque um dia desse eu fui num certo lugar e eu vi uma moça sendo humilhada. E eu fiquei muito triste, né? Eu até não sei nem o nome dessa moça. Eu falei para Deus que eu ia orar por ela, para que ela encontrasse um caminho, né, da igreja. Ela pudesse achar alguém que pudesse falar do amor de Cristo para ela. Eu não poderia, porque ela se encontra assim num local que eu não posso andar, né? Então, eu estou orando por essa moça, irmão. Tem muita gente lá fora que não conhece a verdade e está precisando de alguém, que é eu e você, que possa levar a mensagem para ela. Avançando aqui. Um chamado planejado antes do nascimento. O anjo disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, porque João será grande diante do Senhor, e será cheio do Espírito Santo. Já deste o ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Antes de nascer, Deus já conhecia o seu chamado. É que nem eu e você. Antes de nós nascermos, irmão, Deus já conhecia nós. Não precisa a gente achar que devemos conhecer. Deus já conhecia nós, dentro do ventre materno da nossa mãe. Então a gente devemos confiar em Deus, irmão. O deserto onde o caráter é forjado. João Batista, o deserto para ele foi uma escola de aprendizado. Lá foi aonde João Batista se desprendeu da cidade, irmão. João Batista usava, a sua roupa era de pelo de camelo, né? Pele de camelo e cinto de couro. João Batista se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Diz a lenda que gafanhoto era como é que se diz? Era uma planta que tinha, que ele comia, né? Assim fala. Então Deus preparou ele. Deus forma caráter no silêncio antes de confiar autoridade em público. Quando Deus manda você ir em um certo lugar, Deus já está te capacitando, irmãos. Não adianta você ficar com medo. Será que eu vou? Não. Vá com fé em Deus. Faça que nem eu. Hoje eu estou aqui pela fé, pela presença de Deus, né?
pelo Espírito Santo que foi derramado sobre minha vida. Por isso estou aqui passando mensagem para vocês também. Uma mensagem inegociável é o arrependimento, irmãos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3,2 diz lá: raça de víboras, produz frutos dignos de arrependimento. Isso aqui Jesus estava falando, era para os fariseus, irmão. Por que os fariseus naquela época não prepararam o caminho para Jesus? E eles eram um povo escolhido, porque faziam tudo errado, irmão. Eles não tinham arrependimento em nada que faziam. Entendeu? Então Deus preparou João Batista para esse propósito de vida. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E essa mensagem aqui também é para nós, irmão. Nós que não fazemos nada pelo Evangelho, que achamos que nós estamos sendo salvos, sentados dentro da igreja, achando que estamos fazendo algo e não estamos fazendo nada, nem visitando alguém, nós estamos acomodados e poderemos correr o risco de ser cortado, igual esta árvore que Jesus fala, e ser lançado no fogo. Né? Que a gente refletimos sobre essa passagem, irmão. O arrependimento não é sentimento, é mudança de direção. A mensagem de João exigia mais do que remorso, exigia uma orientação completa da vida de lealdade e das ações. Os frutos eram evidências de uma transformação interna e real. O arrependimento é uma decisão, não é uma emoção. Vira as costas para o antigo caminho e uma nova direção. Isso que Deus fala para nós, que a gente devemos sair do caminho velho e andar num caminho novo, que é o caminho da salvação, irmãos. Talvez você pode estar trilhando num caminho que só você sabe. Então Deus fala que a gente devemos nos arrependermos do nosso caminho errado, né? Vou dar uma passadinha aqui. O ponto central da missão, o batismo de Jesus Cristo. Diante de Jesus, João inicialmente hesita, mas Jesus responde: deixa por agora, porque assim nos convém. Aqui João Batista estava replicando Jesus, porque João Batista queria ser batizado por Jesus. Naquele momento, João Batista estava batizando milhares de pessoas naquele momento. E Jesus disse: não, eu tenho que dar o exemplo, você tem que me batizar. Então, para Jesus dar o exemplo para nós, foi batizado, né? E cumprir toda a justiça. No momento do batismo, os céus se abriram e uma voz declara: este é meu filho amado, a quem me comprazo. João Batista, em espírito, viu descer o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus, né? Porque ele estava em espírito, irmão. Nós, como somos pecadores, falhos, nós não conseguiríamos ver o Espírito Santo descer sobre Jesus, porque somos falhos. Eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. João não teve as pessoas para si. Sua única função era apontar para Cristo, né? João, quando ensinava para as pessoas o arrependimento, ele estava apontando para Cristo, estava preparando essas pessoas para Cristo. Por quê? Quando Cristo começou a iniciar seu ministério, essas pessoas já tinham ouvido da salvação, irmãos. O arrependimento, né? Porque sem arrependimento jamais seremos salvos. Não adianta que, sou salvo pela graça, irmão. Mas se você não se arrepender dos seus pecados, você jamais será salvo, irmão. Por isso que João Batista pregava o arrependimento. Dá uma pulada aqui para frente. A sabedoria de diminuir. Quando questionado sobre sua popularidade e declínio, em comparação com de Jesus, João respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem entende o reino não disputa espaço, cumpre a sua missão, irmãos. O que Deus fala para nós é que nós devemos não brigarmos por alguma coisa aqui terrena, irmão, mas sim pelo Evangelho, porque o Evangelho traz a salvação, irmão. Se eu morrer hoje, eu morro e a porta da graça se fecha, irmão. Não vá achando que a porta da graça vai se fechar daqui a um dia. Vai se fechar, mas a partir do momento que você morre, a porta da graça se fecha e vem o juízo, né? Coragem para confrontar o pecado. Você já teve coragem de confrontar o seu pecado, irmão? Não precisa me responder.
João não hesitou em denunciar o pecado, mesmo nas mais altas esferas do poder. Ele disse diretamente a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E naquela época, João Batista bateu de frente com o rei Herodes, porque rei Herodes estava em pecado, irmãos. Estava possuindo a mulher de seu irmão. E João Batista pegou pesado com ele. Dizia para ele que aquilo era errado, que ele devia devolver a mulher de seu irmão. E para infelicidade, João Batista deu uma festa muito grande, Herodes, com o pessoal no templo, e lá tinha uma moça nova. E aquela moça, ele falou para ela: o que tu queres, meu? Que eu te darei tudo que tu me pedistes hoje, né? E aquela moça pediu o quê, irmãos? A cabeça de João Batista, né? E Herodes ficou um pouco atemorizado por causa do povo que poderia fazer um revolucionismo. E ele pensou bem, né? Não poderia voltar atrás, porque a palavra naquele tempo era só uma. Você falava sim, sim ou não. Então, Herodes mandou buscar a cabeça de João Batista num prato. E os soldados foram lá e arrancou a cabeça de João Batista, irmãos, e trouxe. Só que, se você está achando que João Batista, você acha que João Batista morreu em vão, irmãos? João Batista não morreu em vão. João Batista morreu em glória, irmãos. Vou passar para aqui, vocês vão ver. João preferiu perder a liberdade e de que perder a fidelidade, irmão. João Batista foi fiel até o fim, porque ele sabia que as coisas desse mundo, irmão, são passageiras. Da mesma forma que você chegou sem saber, você chegou sem nada, irmão, da mesma forma você vai sem nada. O que você vai levar é só terra nos peitos. Isso você tem a certeza. Mas tenha certeza de uma coisa: se você servir a Cristo Jesus, se você se arrepender de seu pecado, tenha certeza de uma coisa: você vai ser salvo, irmão. No dia que Ele voltar, todos nós que morremos em Cristo nos levantaremos para o reino e a glória de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. A honestidade da dúvida na prisão, no isolamento da prisão, uma sombra de dúvidas o assaltou e ele enviou seus discípulos para perguntar a Jesus. João Batista, ele tinha várias pessoas que eram seus discípulos, e ele enviaste lá na prisão. E és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Mateus 11, 2, 3 diz, né? A fé genuína não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de levá-las às pessoas certas. O evangelho, irmão, é levado às pessoas certas. Nem todos recebem a mensagem de Cristo. A salvação é para todos, mas nem todos aceitam a salvação, irmão. Você às vezes topa uma pessoa na rua, você vai falar de Cristo Jesus para ela te vira as costas, irmão. Mas ela está achando que ela está virando as costas para mim, irmão? Não. Ela está virando as costas para Cristo Jesus, que tem a salvação, irmão. Eu já vi relatos de pessoas que dizem assim, ó: se o céu for careta, eu não quero entrar, irmão. Porque se não tiver uma cervejinha e uma carninha assada, eu não quero estar lá não, irmão. O céu é muito parado. Vou para o inferno, porque o inferno lá tem cachaçada, lá tem festa, irmão, lá vou me divertir. O céu, tem muita gente que pensa dessa forma aí, irmão, né? Então devemos refletir no nosso estilo de vida. A fé genuína não é a ausência de dúvida, mas a coragem de levá-las às pessoas certas, né? O testemunho final e o verbo divino. O custo é logo o rei enviado, um carrasco. Mandou-lhe trazessem a cabeça de João Batista, né? O verbo divino. A coroa, Jesus declarou: entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior que João Batista. Mateus 11, 11 diz, né? João perdeu a cabeça, mas ganhou a eternidade. Não viveu muito, mas viveu certo. Qual é o melhor caminho, irmão? Viver certo ou viver errado? O melhor caminho é viver certo, irmão, com Cristo. Esse mundo aí, ó, você pode olhar, está só se destruindo, irmão, só se perdendo. Esses dias, não sei se vocês escutaram aí, sábado agora, aquele presidente lá, Maduro, foi preso. Você olha por aí, irmão, um homem que desafiou um país muito poderoso,
Se tem coragem, vem me buscar aqui. E o cara nem falou nada, ele mandou lá e pegou ele. Né? Cadê a sua soberania? A soberania dele, irmão, era nas coisas erradas. Se ele tivesse firmado em Cristo Jesus, o país dele era um país de excelência, irmão. Né? As pessoas não sofreriam, irmão. Quando tem um governante que é de Cristo Jesus, as pessoas não padecem. Mas quando entra alguns governantes, meus irmãos, que não governam na presença de Deus, o povo padece. E o Senhor Jesus fala: o meu povo padece por falta de conhecimento. Assim diz o Senhor. E para a gente finalizar, que o meu sermão é um sermão pequeno, né? É a segunda vez que eu estou pregando. A primeira vez que eu preguei aqui, eu acho que foi em 2017 para 2018, né? Então eu estou iniciando aí a caminhada com Jesus Cristo na pregação e espero ter passado uma mensagem boa para vocês, né? O legado e o nosso chamado: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10 diz que sejamos uma geração não negociada, que não negocia a verdade, mas que não se curva ao pecado e prepara o caminho do Senhor, irmãos. O Senhor Jesus fala que nós devemos nos preparar, irmão, para que quando Ele voltar, nós estejamos firmes na palavra, né? Nós temos que ter fé, irmãos. Por quê? Vou passar aqui só uma mensagem que eu queria falar, que é o pai de João Batista. O pai de João Batista, você sabe que um anjo apareceu para ele, dizendo que a sua esposa ia ter um filho, e a sua esposa já era de idade avançada, e ele não creu, irmão. E Maria, mãe de Jesus, apareceu um anjo da mesma forma para ela, dizendo que ela conceberia a luz ao Filho de Deus. E Maria jamais duvidou, e ela acreditou e falou para o seu esposo. E seu esposo ficou indignado com o que ela disse. E Zacarias ficou em dúvida, irmão. Por causa da dúvida, Zacarias ficou sem falar por 9 meses. Sua esposa ficou grávida, Isabel, teve sua gestação normal, e Zacarias ficou mudo por 9 meses. Quando nasceu João Batista, naquela época, a família tinha o costume de colocar o nome do filho do mesmo nome do pai. Queriam que colocasse o nome de João Batista de Zacarias. E Zacarias não estava falando, e o povo falando: vamos colocar o nome do pai, né? E Isabel falou: não, o nome dele é João Batista. Mas quem dava a palavra final era o marido. Só que o cara estava impossibilitado de falar. O que aconteceu? O pessoal falou: não, escreve aí, Zacarias, e diz qual é o nome do teu filho. E Zacarias escreveu, conforme Deus tinha dito, que o nome dele era João Batista. E o povo ficou espantado. Só que naquele momento, um milagre aconteceu de volta, irmão. Zacarias voltou a falar. Por isso, nessa noite eu falo para você: não tenha dúvida do caminho que você está trilhando, não tenha dúvida que Jesus Cristo salva, porque Ele é o caminho, irmão. Nós estamos bem aqui agora, mais tarde nós não sabemos se estamos bem. Posso ir para casa, posso ter um problemazinho, não sei se posso amanhecer vivo. Então Cristo fala: arrependei-vos enquanto é tempo, porque eu sou o caminho e a vida, né? E para a gente finalizar, irmão, essa mensagem, eu quero agradecer a todos que vieram escutar a mensagem, né? É o primeiro domingo do ano novo, quero desejar um feliz ano novo para todos vocês. E tenha certeza que Jesus salva e Ele vai vir buscar nós, que é o seu povo. Nós somos a igreja de Cristo. E também peço também que nós se esforcemos a visitar as pessoas, irmão. Tem muita gente lá fora doente, precisando de uma palavra de Deus, né? E às vezes nós ficamos em casa, no nosso conforto, achando que está tudo bem. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Vou orar agora para que a gente possa finalizar, viu? Querido Deus, grandioso Pai, Deus de Israel, obrigado, Senhor, por esta mensagem, obrigado pelas pessoas que o Senhor tem enviado, Senhor, neste domingo maravilhoso, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que a honra e a glória não seja dada para mim, mas para Ti, Deus, porque Tu és o soberano de Israel, Pai querido, porque só Tu, Pai, pode salvar, Deus.
em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Repreende todo o mal, Senhor, na vida de cada um neste lugar, Deus de Israel, porque o Senhor tem um propósito, Senhor, assim como o Senhor teve um propósito na vida de João Batista, Deus. O Senhor tem um propósito na vida dessas pessoas, na minha vida, Senhor. Levanta, Pai querido, cada um dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa capacitar, Deus, com o teu Espírito Santo, que elas possam te reconhecer como Salvador. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, leva cada um para seu lar, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém.